Fortaleza está nas oitavas de final da Copa Libertadores pela segunda vez em sua história. O mesmo Fortaleza que perdeu para o Racing agora acumula 5 partidas consecutivas sem vencer, mais uma derrota seguida. A gente vai dividir esse comentário sobre Fortaleza, Racing, Fortaleza em duas partes. Uma sobre o jogo, outra sobre o feito, e é sobre isso que eu falo agora aqui no canal do Caio Costa. Então, muito obrigado pela sua presença por aqui. Se você já é um dos nossos mais de 15.200 inscritos, meu muito obrigado de coração. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Vamos falar sobre futebol por aqui. Pedir também que você deixe o like, deixe o hype, porque aí o vídeo chega a mais pessoas, o canal fica mais conhecido e a gente continua trocando essa ideia sobre futebol nessa quinta-feira. Racing 1, Fortaleza 0. Racing mantendo a fama de carrasco de times brasileiros depois de passar por Corinthians, Atlético Paranaense, Cruzeiro, na Copa Sul-Americana ano passado, depois de vencer os 2 jogos contra o Botafogo na decisão da Recopa desse ano. O Racing completa 6 pontos para cima do Fortaleza nessa primeira fase da Copa do Brasil, confirmando essa chama, essa fama recente de carrasco do futebol brasileiro nas competições da Conmebol. Vamos lá, né? Vamos falar de como foi esse Fortaleza e Racing, né? E a gente tem que pegar pela postura do Fortaleza, porque o que aconteceu no domingo contra o Cruzeiro era simplesmente inadmissível, não dava para aceitar o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente daquela partida. O Voivoda, ao seu melhor estilo, é o que ele faz, é o que ele sempre fez, mexe bastante na equipe, tem como novidade a presença do Brits para apoiar ali, fazendo aquele misto, que ele é zagueiro, lateral, então o time se defender com linha de 4, às vezes com linha de 3, às vezes com linha de 5, enfim, diante de um Racing que no primeiro momento até esperou um pouco mais, mas depois cresceu bastante ainda no primeiro tempo, né? O time que tem, todo mundo já sabe mais ou menos, né? Como o Gustavo Costa tentou readaptar a sua equipe desde que perdeu o Juan Quintero, que era o meia ali, o jogador, o engante, como dizem os argentinos, de criação, foi por América de Cali logo depois do título da Copa Sul-Americana, mas o poder dos seus alas segue muito forte, o Martinelli de um lado, o Rojas do outro, procurando muito o Maravilha Martínez, aquele jogo de imposição, e a gente viu um Racing dominando a partida, muito forte no primeiro tempo, fazendo o João Ricardo trabalhar de uma certa forma, enquanto o Fortaleza pouco fez de ofensividade na primeira etapa. Né? Tem lá um chute muito cedo no começo do jogo, tem um lance que se pede pênalti em cima do Marinho, mas um time visivelmente preocupado muito mais com a questão defensiva e muito inofensivo quando iria atacar, não causando nenhum grande dano à equipe argentina. No segundo tempo, durante boa parte da segunda etapa, o jogo já foi um pouco mais de marasmo. O Racing tinha mais a posse de bola, mas não entrava com tanta afinco, não conseguia finalizar com grandes chances para cima do gol do Fortaleza. Aos poucos, as mudanças, né? O Gustavo Costas, por exemplo, já coloca o Zaratio, já coloca o Salas, coloca mais 2 jogadores nesse sentido para fazer a triangulação em cada lado, enquanto a resposta do Fortaleza é a entrada do Davidson no lugar do Lucero, a entrada do Luca Prió, talvez até para ajudar um pouco ali o Bruno Pacheco do lado esquerdo, já que o Breno Lopes tem uma certa dificuldade nessa recomposição, e o jogo estava muito ali pelo lado direito, em cima do Salas, em cima do Martinena, para aquele momento. E hoje, de novo, né, nesse nível de competição de Libertadores, o jogo é até o último instante. Ninguém desiste muito da partida. O Racing queria terminar na primeira colocação da chave, queria vencer, queria manter essa fama de carrasco dos times brasileiros. Tentava, crescia na posição, é até o momento que o Davi Luiz cresce um pouco no jogo, é até eleito, acho que dessas eleições de melhor em campo, de forma prematura, o melhor em campo, mas fazia de fato uma boa partida, cortando muitos lances, aparecendo em boas interceptações. Mas, curiosamente, as grandes chances vão no final do jogo. Primeiro, a bola no travessão do Martirena, que seria um golaço a favor do Racing, abrindo o placar mais cedo, ali mais cedo, dentro desse contexto de reta final. E depois o lance que certamente vai passar muito pela cabeça do Luca Prior ao longo dos próximos dias. O Fortaleza só finalizou 6 vezes no jogo. E caiu no colo do garoto uma chance espetacular, depois de um lance que o Davidson ganha por cima. Era fazer, vencer o jogo, quebrar essa sequência do Fortaleza sem vencer, primeiro lugar da chave, e ele perde o gol, né? Nem é uma chance perdida. Tudo bem que era um lance em diagonal, o Arias podia fazer a defesa, mas ele toma a pior decisão possível. E o castigo veio totalmente a galope. Maravilha Martínez, não à toa, tem esse apelido da vitória ao Racing, premiando a equipe que mais finalizou, que mais procurou o gol e que insistiu até o minuto final, que não desistiu
de ter o resultado. Não que o Fortaleza tenha desistido, mas o Racing também não desistiu e conseguiu um resultado muito importante para eles, mantendo essa sequência de vencer times brasileiros, seja no Brasil, seja em solo argentino. Fortaleza agora vai virar para o Campeonato Brasileiro, vai encontrar um cenário de Maracanã muito parecido com o que encontrou no Cilindro, um time no momento melhor, mais empolgado, brigando por liderança do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores, e aí tem que competir, tem que ser organizado defensivamente, mas além de ser letal, né, além de, nas poucas chances que tiver, ter que aproveitar, não pode ser um time sem nenhum muito apelo ofensivo, senão dificilmente vai trazer um bom resultado do Rio de Janeiro. Agora, falando do feito, né, não é querer trazer pauta positiva, mas é preciso valorizar sim a classificação do Fortaleza. Não importa muito como ela veio, se a campanha não foi brilhante, se Fortaleza teve poucos momentos de maior qualidade dentro dessa primeira fase da Libertadores. Chegar à Libertadores já é difícil. Chegar na fase de grupos também. Você chega 2 vezes na sua história e consegue passar de fase. Consegue marcar seu nome entre os 16 times que fazem a competição mais importante do continente. Eu sei que nesse momento pode ser difícil para o torcedor ter o lado emocional de estar preocupado com o desempenho da equipe, com o lado emocional de comemorar a classificação. Mas eu acho que tem que valorizar sim. Eu acho que tem que entender que não é sempre que você disputa Libertadores. Afinal de contas, como eu disse, essa é a terceira participação do Fortaleza na história, a segunda em fase de grupos, e pela segunda vez ultrapassa a fase de grupos. Então, é um marco, é de fato um marco. O que é que vai acontecer daqui para frente? A gente não sabe. A gente sabe que o Fortaleza tem que evoluir bastante. Eu não estou nem falando para chegar no nível, no seu melhor nível, que a gente viu do time que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 23 e do time que foi G4 do Brasileiro em 2024. Não estou nem falando desse patamar. Mas não pode manter o nível que está jogando agora. Mas isso não impede que você celebre um momento importante na história do clube, um momento em que o clube vai de novo colocando seu nome ali entre figurinhas carimbadas do futebol da América do Sul. Eu acho que o cobrar melhoras, analisar o momento, né, não passar pano por um time que na temporada, por exemplo, Fortaleza agora em 21 jogos só ganhou 4, não passar pano para isso, mas também não desvalorizar o que está sendo, o que conseguiu. Sabe, é preciso sim valorizar o que conseguiu, não é todo dia que você chega às oitavas de final de Copa Libertadores como time nordestino, e o Fortaleza chegou em 22, chega agora em 25, e é de fato um marco. Significa que tá tudo bem? É óbvio que não. É óbvio que não. O Fortaleza tem que aproveitar bem a janela para reforçar a equipe, detectar quais são as principais carências e principalmente reencontrar uma forma de jogar mais confiável. Mas que o mau momento não apague o feito que é sim muito importante na história do tricolor. Queria que você deixasse seu comentário, o que é que você achou do Fortaleza classificado, o que é que você achou do jogo, se você achou que eu falei um monte de asneira aqui, fique à vontade para comentar, mas deixa o like, deixa o hype, me segue nas redes sociais, tá bom? Caio C. Costa, _ lá no Instagram, Caio C. Costa, sem um underline, lá no X, e fica por aqui que eu tô falando sobre futebol o tempo todo aqui no canal do Caio Costa.